Olá, meus amigos, Namastê. Essa é uma experiência nova para mim. Eu estou gravando um vídeo para colocar no meu canal. Atendendo a alguns pedidos, né? Eu resolvi fazer então esse vídeo. E eu achei que eu deveria começar por um texto muito interessante a respeito da existência e da consciência. Então eu estou utilizando esse livro hoje, que é o livro do Dalai Lama, que é um livro de princípios de vida. São pequenas colocações que o Dalai faz com a base no que ele vivenciou e com também base em algumas escritas e textos indianos também, de algumas sociedades mais antigas. E todo mundo sabe que o Dalai é um monge budista tibetano, né? Mas ele está refugiado ao norte da Índia, já está há mais de 40 anos fora do país dele, por questões políticas e tudo mais. Mas ele é de uma serenidade, de uma alegria constante, né? O próprio livro mostra ele com um sorriso enorme aqui. E é uma coisa muito importante essa questão de a gente estar sempre com um pequeno sorriso, por mais simples que seja. O próprio Buda, ao meditar, ele estava sempre com um sorriso no rosto. Mas me chamou a atenção aqui um texto, porque o livro tem algumas divisões, e o texto que me chamou muita atenção foi esse pequeno trecho aqui, dentro do ser, porque o livro é dividido em alguns capítulos, né? Eu achei muito interessante, porque ele tem uma divisão, assim, o ser, o amor e a felicidade, e dentro desses capítulos, ele tem algumas subdivisões, né? Dentro do ser e tal. E eu, dentro do ser, que é o primeiro, ele vem falando sobre a existência. Em um determinado vídeo que eu fiz já anterior, com aquelas imagens em que eu estou falando, tem alguma coisa sobre o ser, sobre a consciência, né? Que o que existe, segundo a física quântica, na verdade tudo é consciência, né? Tudo é energia, e a energia, a consciência é energia, né? Veja bem que esse texto é um texto Aryaveda, ou seja, Arya é indiano e Veda é conhecimento, ou seja, o conhecimento antigo indiano, que é o conhecimento dos textos védicos, né? Os textos clássicos. Então, passa a ser um conhecimento tradicional e corriqueiro na sociedade indiana. Então, vamos lá ao texto. Existência. O germe da existência cíclica é a consciência, e os objetos representam seu domínio de atividade. Assim, quando se percebe que os objetos não têm existência em si, o germe da consciência cíclica morre. Se a gente for ler o texto assim muito rapidamente, a gente vai achar que a consciência se acaba, então acaba tudo. Não, ele está falando de consciência cíclica. Bom, o meu intuito com esse vídeo e com os vídeos que eu posto não é ensinar nada a ninguém, pelo contrário, é criar um campo de discussão. A melhor coisa que a gente pode fazer é trocar ideia, discutir, conversar, né? Porque a gente cresce, se desenvolve. Eu tenho um mestre terreno com quem eu sempre converso, troco ideias. E ele disse: Márcia, a gente está sempre aprendendo, nunca sabemos tudo. E é uma verdade, né? Então, eu resolvi, de vez em quando eu pego algum livro para ler e tal, e esses são pequenos trechos, então é muito fácil de ler e gostosinho de ler, né? E tá lá esse texto sobre a existência. Mas me chamou muita atenção, né? Quando a gente fala de consciência, a gente imagina que o todo, né, é a consciência plena de tudo.
E é exatamente aí que eu acho que o texto é importante, porque quando ele fala que há um germe, ou seja, há uma semente, né, de existência cíclica, que é a consciência, né, como ele diz aqui no texto, o que é uma consciência cíclica? Nada mais é, no meu entender, do que as nossas encarnações. Ou seja, nós temos a nossa consciência cíclica a cada encarnação. Eu nasci hoje, né? E eu já venho com essa consciência, né? E dentro dela eu tenho que me desenvolver. E o que ele diz aqui? Elas estão ligadas aos objetos, não são só objetos concretos, como o livro, por exemplo, que eu estou segurando, como esse Buda que está aqui, como a parede atrás de mim, mas são os objetos que nos levam a ter conhecimento dessa consciência. Então, objetos do conhecimento desta consciência não são só os objetos físicos que nos cercam e que nós, com a nossa força mental, construímos, né? Porque tudo que está em torno da gente, a gente, de uma certa forma, criou, imaginou e criou. Esse Buda, por exemplo, que está aqui do meu lado, ele tem par com o outro, esse é verde, o outro é azul. Eu recuperei essa peça, limpei, arrumei e imaginei como ela ficaria, né? Assim como a outra. Então, veja bem, nós criamos os objetos concretos no nosso entorno quando a gente imagina como será isso ou aquilo. Eu já falei isso num outro vídeo, que a gente cria o nosso entorno. Então, essa consciência cíclica são as nossas diversas encarnações e a nossa relação com tudo que a gente tem em torno da gente, não só o físico, mas também as pessoas, o nosso desenvolvimento, a nossa capacidade de compreender o que está no nosso entorno, compreender o outro, ser solidário. Então, esse conjunto de vivência é a nossa consciência, né? E quanto mais a gente vai se desenvolvendo e aprendendo a respeito disso, mais perto de observar, como diz aqui, quando você percebe que os objetos não têm existência em si. Então, realmente, nada tem existência em si, nem mesmo o meu corpo. Nem corpo, nem nada que existe em si unicamente, né? Quebrou isso, quebrou aquilo, não importa, ele permanece lá. Existe até uma linha dentro do Japão que conserta as coisas e traz beleza naquilo que está quebrado, porque nada realmente é permanente, né? Mas nada também está perdido, e ao mesmo tempo não é coisa nenhuma. É um pouco complicado, mas é muito interessante, porque tudo é realmente energia, tudo é a relação que você tem com as coisas. E nada é permanente, a impermanência é um dos princípios budistas, né? O que realmente existe é a nossa consciência, mas quando ela se torna consciência plena. A partir do momento, como ele diz aqui no texto, que você percebe que não existe nada em si, aqui olha, diz... Se percebe que os objetos não têm existência em si, o germe da consciência cíclica morre. Sim, não há mais sentido em você reencarnar. Esse germe de reencarnação, de consciência cíclica, ele se encerra. Se encerra porque você se ilumina e se torna a consciência plena, que é a consciência no Uno. Né? E em alguns textos religiosos de origem cristã, por exemplo, a gente vê muito dizer em voltar ao Pai, retornar ao Pai. É retornar ao Uno, retornar ao Criador, ou seja, a sua consciência, a sua existência, a sua vivência vai se elevando a tal ponto e quando você se ilumina, você atinge a ideia e a percepção do Uno. Que é lógico, no nosso plano, na nossa consciência da vida que a gente tem, é muito difícil compreender o Uno, né? Não é uma coisa muito fácil. Por isso, algumas religiões, os egípcios, os nossos índios mesmo aqui do Brasil e algumas outras sociedades
criaram vários elementos para explicar o Uno, né? Porque era muito difícil explicar que uma coisa é tudo e nada. Esses tempos atrás eu vi uma palestra da professora, me esqueci o nome dela, acho que é Lúcia Galvão, se não me engano. Ela fala muito bem sobre isso. É muito difícil você explicar para uma pessoa que, olha, na minha casa eu tenho uma poltrona que ela é alta e é baixa, ela é pequena e é grande, ela existe e não existe. É muito complicado isso, né? Você pode ver e não pode ver. Como é que você constrói isso na sua cabeça? Quando eu falo, na minha casa eu tenho uma poltrona, cada um de nós imagina uma poltrona. Bom, eu tenho uma poltrona verde, eu tenho uma poltrona estofada, né? Você vai ter uma noção, imediatamente já te vem aquela ideia de 4 pernas, né? 4 pezinhos, uma coisa confortável, com de repente braços para você se apoiar. Mas quando você começa a dizer que tem infinitas situações, você pode usar a poltrona para sentar, mas você pode usar a poltrona para ficar em pé em cima dela. Então, o que aconteceu com essa ideia do Uno em sociedades muito antigas? Foi preciso dividir, né? Por isso, algumas sociedades criaram algumas relações com o divino de forma, esse é o Deus do trovão, esse é o Deus da luz, esse é o Deus da chuva, e isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, existe uma corrente que diz que não, que realmente os deuses eram pessoas que vieram para dar origem à nossa sociedade. Eu não quero entrar nesse mérito. A questão é a seguinte: compreender o todo realmente é muito difícil. Partir o todo em pedacinhos, de repente, ficou mais fácil para as sociedades antigas. Porque até para a gente, mesmo com todo conhecimento, com física quântica, com isso e aquilo, é muito complicado compreender o todo, né? Que é princípio e fim, é infinito, é eterno, é constante. E isso é muito complicado às vezes. Mas não é difícil compreender que há uma energia suprema que tudo criou, que tudo é, né? E que a gente tem que compreender que o nosso caminho é estar um dia nesta consciência, ao mesmo tempo que já estamos, não quer dizer que não estejamos. Mas nós estamos num processo de desenvolvimento. O próprio Uno, ele se desenvolve, né? Ele não está parado, nenhuma energia no universo está parada. Então, a gente não pode dizer que eu tive uma amiga que falou, não pode ter reencarnação porque nasce mais gente do que morre. Sim, mas no princípio, quando foram criadas as primeiras almas dentro desse espírito de criação, né? Houve uma criação inicial. E quem disse que o Uno parou de criar? Não, necessariamente não. Então, quer dizer, não quer dizer que nós não tenhamos pessoas que estejam na primeira encarnação na Terra atual, na nossa sociedade, no nosso plano, né? Por quê? Porque a gente percebe, há pessoas que estão assim num nível de ser humano que a gente tem que lamentar que ele ainda não enxergou que é preciso caminhar. São pessoas violentas, são pessoas preconceituosas, são pessoas que estão que às vezes têm até muita grana, mas não tem nenhuma noção da consciência do ser, do que é, do que representa na sociedade que está. Então, Dalai Lama, ao usar esse texto indiano, né, que é da cultura indiana, foi muito feliz para colocar dentro do ser e da existência. Tudo é consciência, né? Na própria física quântica se fala sobre isso, né? A consciência, a existência de tudo é a partir de uma consciência, a criação vem dessa consciência e ela permanece, ela é a existência como um todo. Então, essa consciência cíclica do ser humano, de cada um de nós, nada mais é do que nosso caminhar
né? A cada encarnação a gente está vivendo um karma ou karmas, né? Queimando esses karmas, né? E a gente deve queimar de forma amorosa, porque se você não aprender alguma coisa, não der mais um passo, você vai ficar marcando o passo, você vai retornar naquela mesma lição e não é o que a gente quer, né? A gente deve sempre querer caminhar para uma evolução, para uma existência melhor. Agora, como chegar a isso tudo? Isso a gente pode ver em outro vídeo, como esvaziar a mente, como jogar fora muita coisa que a gente tem dentro da gente que é inútil, né? Então, esse é o texto de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado, que é a respeito da nossa consciência cíclica, que nada mais é do que as nossas reencarnações e como nós estamos utilizando e vivendo nessas encarnações. Por quê? A consciência ela é única e eterna, mas a consciência cíclica nada mais é do que a nossa encarnação. E para atingirmos a nossa consciência una e eterna, nós temos que a cada encarnação dar mais um passinho no nosso caminho do Dharma. E um dos textos que eu li, que eu passei num dos vídeos anteriores, eu digo isso, né? Que o caminho é de cada um de nós. Somos nós responsáveis por darmos cada passo nessa nossa existência. Mas a estrada é o Dharma, a estrada do Dharma é de todos. Todos vão caminhar por essa estrada para atingirem o Uno. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com esse nosso pensamento de hoje a respeito da consciência cíclica e a consciência una. E espero que vocês queiram ver novos vídeos e que a gente se encontre em breve. Namastê.